Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido semanalmente no canal 49 nos domingos, às 7 horas da noite e repetido nas terças, às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford e hoje estou fazendo o programa juntamente com o António Borba de Terloc. Boa noite, António. Como é que estás? Estás bom? Boa noite, João. Estou bem. E tu? Eu estou bem, graças a Deus, logo neste primeiro dia de março. Já vamos em março? Já estamos em março. Março, os dias já estão a ficar grandes, Pois. pouco tempo muda a hora, isto passa depressa. E nós estamos a gravar isto algumas semanas antes, mas esperemos que tenha chovido muito. Oxalá que sim. Depois, Oxalá que e sim. já estamos no segundo domingo da Quaresma. Segundo domingo da Quaresma. Então, na Quaresma, a gente é suposto deixar de fazer alguma coisa, não é? Segundo a tradição americana. Na tradição da portuguesa, não. Na tradição portuguesa, não? Não. A gente não tira alguma coisa, a gente adiciona alguma coisa. Os meus rapazes, os meus filhos, quando eram novos, quando estavam na catequese, vinham para casa e diziam: pai, what are you giving up for Lent? E eu dizia: eu não vou tirar, eu vou somar. E eles diziam: como é que vai somar? Somar o quê? Dizia: não, a nossa tradição açoriana é a gente na Quaresma faz mais alguma coisa, não é? Ou vamos à confissão, ou mais do que uma vez à confissão, ou vamos a uma missa por semana, ou vamos ler um livro bom que a gente sabe que nos faria bem, ou damos esmola, ou damos mais coisas. Eu acho que esta cultura americana tem este sistema de, ok, não vou beber Pepsi na Quaresma, e pronto, já está a preparação feita, já pode vir a Semana Santa que já estou a modos. E eu parece-me que a gente na Quaresma, eles têm um dizer em inglês: not what you're going to give up for Lent, but what you're going to give in your life. Qual é a coisa na tua vida que precisa de mudar? Que tu precisas de fazer uma mudança, de fazer o give in. Isso é que é a grande transformação da Quaresma. Porque qualquer um pode deixar de beber Pepsi, qualquer um pode deixar de fazer uma coisa que gostaria de fazer e depois não muda muito. Mas se o meu plano da Quaresma for mudar alguma coisa cá dentro na minha vida, para a minha vida estar mais de acordo com a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus como o Abraão fez hoje na primeira leitura, eu penso que quando chegar à Quinta-feira Santa, à Sexta-feira Santa e ao Sábado Santo, em que celebramos os mistérios da nossa redenção, que eu estaria mais bem preparado do que se tivesse deixado de beber sabanapa, ou um copo de vinho, ou uma coisa qualquer. Agora, se tens uma ideia diferente, diz. Não, eu até por acaso, isso vai precisamente de encontro àquilo que eu estava a pensar. E para confirmar o que tu estás a dizer, quando eu era mais novo, já foi há muitos anos, porque eu foi no século passado? Deixei de fumar quando tinha 27 anos, mas antes, quando fumava, eu deixava de fumar durante a Quaresma, mas chegava-se o dia de Páscoa e eu começava logo a fumar outra vez. Portanto, fazia aquele sacrifício. Uau. Sacrifício durante a Quaresma. É custoso deixar? Era custoso, mas ficava outra vez da mesma coisa, não fazia bem nenhum. Mas fez bem porque chegou-se uma Páscoa e eu disse: bem, eu agora também não fumo mais. E deixei e não fumei mais. Mas o que tu estavas a dizer, acho que vai de alguma maneira de encontro à mensagem do Papa Francisco para a Quaresma, porque na mensagem que ele publicou para a Quaresma, uma das coisas que ele fala na globalização da indiferença. Quer dizer que a indiferença está-se a tornar uma coisa através do mundo todo. Globalização da indiferença. Estamos a ficar indiferentes. Ele diz: o mundo está a ficar indiferente, as paróquias, as comunidades estão a ficar indiferentes, nós, indivíduos, estamos a ficar indiferentes. Nós ouvimos tantos problemas através do mundo. É os terroristas a matarem outras pessoas. É pessoas a morrerem à fome. É pessoas a serem capturadas. É tanta coisa que chega-se a um certo ponto que nós até dizemos: olha, não posso fazer nada. E, portanto, fechamos na nossa casa, fechamos na nossa vida e não fazemos nada. O que o Papa está a dizer é: não pode ser isso. Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa para tornar este mundo melhor. Portanto, vamos dizer não à indiferença e vamos fazer alguma coisa para, na verdade, fazer uma diferença. O que é que pode ser isso? Pode ser ajudar uma pessoa que está doente, pode ser como nós estamos a fazer em Terloc,
paróquia Nossa Senhora da Assunção, todas as semanas vão dar um jantar às pessoas que não têm casa, e foi até uma jovem da nossa comunidade que está a organizar isso, a Cristina era Nunes, agora é Cristina Dores, uma jovem que tem menos de 30 anos e organiza isso, uma coisa que se pode fazer, mas há tanta coisa que se pode fazer, e acho que isto vai de encontro àquilo que tu estavas a dizer. Não é de dizer, eu vou deixar de fumar, ou eu vou deixar de comer chocolate, ou vou deixar de comer cake. Não. O que é que eu posso fazer para fazer uma diferença positiva neste mundo? Portanto, acho que tu tens absoluta razão, João. Isso está muito bonito, isso que tu disseste. Faz muito sentido para mim. Eu gostei muito da mensagem. Acho que, como tu e eu já falámos, gostava muito do Papa Benedicto XVI. Era um homem, pensava muito bem, escrevia muito bem. E gosto também muito do Papa Francisco, um homem prático, na verdade, que veio trazer uma grande, linda dimensão à Igreja. Muito bem. Vamos então à primeira leitura da missa de hoje. Ela é lindíssima. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão. Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde o oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou do cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu, Abraão, Abraão! Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal. Agora sei que, na verdade, temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe, por mim próprio te juro, o oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho, o teu único filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, e a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas. Porque obedeceste à minha voz, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oxalá que nunca pai nenhum seja posto numa situação destas, de ter que perder o seu filho por mandato de Deus ou mandato de alguém. Não é? Imagina o Abraão por lá acima, para a montanha acima, a pensar que ia perder o seu filho. Deve ter sido uma viagem dolorosa. Eu já disse isto a ti, João, pessoalmente, mas digo agora aqui às pessoas que nos estão a escutar. O nosso filho do meio, o Daniel, quando tinha 17 anos, teve um grande acidente em que partiu os dois braços, as duas pernas, esteve no hospital 21 dias e teve muita sorte de não ficar paralisado, de não morrer. E as pessoas vinham-nos visitar ao hospital e, muito bem intencionadas, diziam, eu compreendo o que é que vocês estão a sofrer. E eu pensava para comigo, a não ser que tu tenhas passado aquilo que eu passei, tu não compreendes. E é por isso que eu, daí para cá, quando uma pessoa está a sofrer, eu não posso dizer, olha, eu compreendo, a não ser que eu já tenha passado isso, eu não compreendo. Da mesma maneira, eu não compreendo o que é que Abraão estava a pensar, mas imagino que um filho nosso, que Deus te disse, olha, tens que matar o teu filho, tens que nos dar o teu filho. Como é que... E não era só um filho qualquer, era o único filho que Abraão tinha,
aquele em que Deus tinha dito que ia fazer a descendência de Abraão. Imagine, eu gosto muito da resposta de Abraão. Abraão não começou a dizer, oh Deus, mas afinal de contas também pensa nisto. Tu prometeste que eu ia ter uma descendência muito grande, se eu mato o meu filho, já não tenho mais descendência. O que é que o Abraão disse? Aqui estou. E não se discutiu mais com Deus, mas levantou-se, tomou o seu filho consigo e foi fazer o altar para imolar o seu filho. Yeah. Uma vez, lá na paróquia de Santa Brígida, alguém perguntou-me, depois de uma missa lá americana, alguém perguntou-me porquê é que o Pai do Céu mandou o seu filho à Terra para morrer por nós? Porquê é que ele não é que veio? Porquê é que o Pai do Céu não é que veio? Eu disse, eu não sei, se fazes essa pergunta, deves ter uma resposta boa. Qual é a tua resposta? E ele disse, é mais difícil a um pai ver um filho sofrer do que sofrer no lugar dele. Ele disse, foi mais gostoso para o Pai do Céu ver o seu filho a morrer na cruz e a sofrer o que sofreu, do que se ele tivesse sofrido isso por si. Ele disse, não é verdade que os pais estão sempre dispostos a tomar o lugar dos filhos e não os ver sofrer tanto. Eu disse, pois é a mesma coisa com o Pai do Céu. Também achei essa interessante, porque nós os pais estamos sempre dispostos a dar a vida pelos nossos filhos e se pudermos evitar o sofrimento deles, a gente estaria dispostos a trocar lugares para que eles não sofram. E imaginemos só o Abraão, como terá sido difícil pensar que ia perder o seu filho. E não era só perdê-lo, era matá-lo, que é diferente. Esse indivíduo que te disse isso, eu nunca tinha ouvido isso, mas esse indivíduo disse isso, na verdade é uma pessoa com muita sabedoria, porque na realidade é mais difícil nós vermos um filho nosso sofrer do que, porque eu, como estava a dizer há bocado, naquele tempo do Daniel, e já dei para cá com outros incidentes, eu antes queria sofrer do que ver um filho meu sofrer. É assim mesmo. E também é interessante notar que o Abraão obedeceu sem condições. A gente, quando se entrega por completo a Deus, sem condições, no fim de contas, quando acaba tudo, as coisas correm bem. Nunca ninguém se entregou a Deus que se arrependesse. Mas às vezes Deus vai além do nosso limite, daquilo que a gente esperava. Senhor, quando me entreguei a Ti, não esperava que ias-me pedir tanto, ou que íamos levar tanto longe. O Abraão deve ter dito, Senhor, Tu mandaste-me sair da minha terra e que ias formar uma descendência para mim, e essa coisa toda. Eu tenho um filho único e Tu agora mandas-me matar. Mas o Abraão não pôs condições. Deus pediu e ele fez. Deus há de providenciar. A gente não sabe como, não sabe quando, mas Deus há de providenciar. E foi isso que o Abraão fez e foi justamente recompensado. Mas eles dizem que a gente já está aqui a bater papo há muito tempo. Passou-se muito depressa. Bem, caros amigos, dizem que já passa mais da hora, temos que parar durante 1 minuto, então fazemos um intervalo, a gente volta. Até já. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Bem-vindos à segunda parte do programa Nossa Fé, Nossa Vida. António, antes da gente seguir para o Evangelho, só mais um pensamento neste episódio do Abraão que ia sacrificar o filho por mandado de Deus. Deus salvou o filho do Abraão, o Isaac.
Mas quando foi Deus que mandou o seu Filho ao mundo, Deus não o salvou da morte. Deus foi até o fim e deixou o seu Filho morrer por nós. Penso que o que se passou com Abraão e Isaac é a prefiguração do que ia acontecer mais tarde com Jesus. Só que Deus poupou Isaac, mas não poupou o seu filho. A grandeza do amor dele é tanta que ele nem o seu filho poupou e foi assim que fomos salvos. Não é? É uma lição muito bonita. E também, ainda mais para acrescentar mais um ponto nesta questão do Abraão, Abraão foi tão dócil ao pedido de Deus, ao mandato de Deus. Acho que para nós, agora que estamos na Quaresma, estamos no segundo domingo da Quaresma, que nos estamos a preparar, como nós já dissemos aqui antes, é uma caminhada, preparação para a Páscoa. Acho que ele para nós é um grande exemplo daquilo que nós devemos ser, de escutar a voz de Deus, de não argumentar com Deus, dizer, Deus, aqui estou e vou fazer aquilo que tu me pedes. Muito bem dito. Bem, o Abraão foi ao monte para sacrificar o filho. E agora vamos ver como Jesus também foi ao monte, subiu ao monte com 3 discípulos seus, mas transfigurou-se diante deles, mostrou um pouco da sua divindade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceu-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam aterrorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, António, o que é que diz a isto? Eu estava a pensar que estes discípulos estavam com Jesus e ainda havia muito que eles não sabiam, não era? Portanto, aquilo foi uma caminhada que eles fizeram. Eu se entendo bem, e tu vais-me corrigir se eu não estiver certo. Eu não. Sim, esta passagem do Evangelho, quando teve lugar, Jesus já tinha falado da sua paixão. Já tinha dito que ia morrer e tinha dito que é que esperava dos discípulos e que é que os discípulos tinham que sofrer para serem verdadeiros discípulos. Ora, eu tenho a certeza, parece-me, que quando eles seguiram Jesus a princípio, talvez não foi porque eles pensassem que iam morrer por ele, mas pensaram, ele vai ser rei de Israel e eu quero estar à sua direita, eu quero estar à sua esquerda, eu quero fazer parte dele, e portanto foram atrás dele. É natural que Jesus tinha uma atração muito grande, porque nós não deixamos o que estamos a fazer e seguimos uma pessoa sem mais nem menos. Portanto, Jesus tinha uma atração muito grande. Mas de alguma maneira eles seguiram Jesus sem saberem bem para onde é que iam. De repente ele começa a dizer a eles, mas afinal de contas eu vou morrer, eu vou ser morto e vocês têm que ser assim e assim. E portanto eu acho que Jesus nesta altura tinha que os fortificar, tinha que os animar e portanto escolheu 3 discípulos e levou-os para o cimo da montanha
para dizer, mas afinal de contas, João, olha, imagina que vais ter de sofrer, mas afinal tens que saber eu quem sou. Não sei se está ou não. Claro que está. Então, não te lembras que quando Pedro acabou de anunciar, e vem logo antes deste Evangelho, um bocadinho antes, quando Pedro acabou de proclamar tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, no Evangelho de Marcos, eles depois caminham e Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Pois. E Pedro diz, Senhor, cá nada, isso não acontece. Porque Pedro está a pensar, ele acabou de dizer que eu ia ser o primeiro-ministro, que sobre mim é que ia construir a sua igreja, e diz que vai morrer. E eu fico sem nada. Eles também tinham um bocadinho de interesse pessoal, não é? Tinham amor a Jesus, mas tinham também o seu interesse pessoal. E agora eles estão numa altura do ministério de Jesus em que eles vão caminhar em direção a Jerusalém, onde se vão desenrolar todos estes acontecimentos da paixão e morte de Jesus que nós sabemos. E Jesus, uma vez mais, levou os líderes, os três, assim, aqueles que tinham mais liderança no grupo, à montanha, e tirou o véu daquilo que ele era, de quem ele era. A gente às vezes pensa que ele fez um milagre e deixou-os ver. Não. O milagre que Jesus fazia todos os dias era ocultar a sua divindade. Ele ali quase que voltou ao normal, só por um bocadinho, e deixou-os ver a sua divindade. E eles ficaram estupefactos, ficaram espantados com isto. E Pedro diz, agora sim, se eu é que vou ser o primeiro-ministro disto, e estavam aqui, vamos ficar por aqui. Ele não estava com pressas de descer do monte. Senhor, a gente faz aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E o Pai do Céu interrompeu. É a única vez no Evangelho em que São Pedro é interrompido. Ele estava lá a dizer tolices e Deus não ia esperar que ele chegasse ao fim com aquelas tolices todas, porque ele não sabia o que é que estava a dizer. Não é? Mas o Papa Bento XVI, naquele livro que ele escreveu sobre a pessoa de Jesus Cristo, sabes que ele escreveu aquela trilogia de livros, são muito bons, muito bons. A infância de Jesus, Jesus Cristo e depois Jesus Cristo, a Semana da Paixão. E ele diz, naquele Jesus Cristo, a Semana da Paixão, que a gente não pode ler esta passagem e compreendê-la sem a ver à luz da cruz. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor tem já diante de si como destino, a razão disto, o destino é a cruz. Porque o escândalo da cruz, ou a cruz para os discípulos ia ser um escândalo tão grande, que Jesus sentiu necessidade de os preparar um pouco. Que eles, ao menos, quando estivessem desnorteados e não soubessem fazer sentido das coisas, que tivessem ao mesmo tempo a contrabalançar coisas grandes, também do outro lado. Para eles dizerem, bem, aqui há mais. Porque a gente viu transfigurado no Monte Tabor. A gente viu os milagres, mas também vimos-o transfigurado. Ele agora aqui, a ser morto como um criminoso, está a mais. São Bento XVI insiste muito. Só podemos compreender a transfiguração se a virmos em ordem ou em relação à cruz, na Sexta-feira Santa. O que é que parece? Eu gosto muito desta frase do Pedro. Como é bom estarmos aqui. Imediatamente quando Jesus, como tu dizes, quando tira o véu e se revela como ele é, como Pedro sente a presença dele e diz, afinal de contas, eu gosto de estar aqui. E todos nós já tivemos algumas experiências, vamos a um retiro, ou fazemos uma peregrinação, vamos aqui e sentimos aquela presença forte de Jesus e nós dizemos, como é bom estar perto de Jesus. Mas, infelizmente, às vezes esquecemos disso e afastamos-nos, não é? Yeah. E por isso é que Jesus está sempre a puxar-nos para estarmos perto dele. Ele, naquela vez, ele levou os 3 apóstolos ao cimo da montanha e transfigurou-se diante deles. Ele, hoje em dia, nesta quaresma, leva-nos nesta jornada da quaresma de 40 dias e quer-nos transfigurar. Agora é a nossa vez.
A vez de Jesus foi aqui há 2000 anos e a gente acha tanta graça e parece uma vitória também para nós que acreditamos nele. Mas não podemos ficar lá em cima. O Pedro queria ficar lá em cima. Não, a gente tem que ficar para baixo trabalhar. E nesta quaresma temos que trabalhar muito. Os domingos, as semanas que ainda faltam, porque Jesus agora quer nos transfigurar a nós. Ele está trabalhando em nós para nos transfigurar. Agora é a nossa vez. No domingo passado nós falámos na mensagem do Papa Francisco acerca da quaresma, e uma coisa que ele diz, que ele toca, é a transformação do coração. A transformação do nosso coração no coração de Cristo. E ele fala também que quando nós vamos à comunhão e tomamos Cristo, nós devemos nos transformar em Cristo. Nós, quando comemos esse alimento, vem-nos alimentar e torna-se no nosso corpo, mas quando nós tomamos Cristo, nós devemos nos tornar em Cristo. Portanto, a Eucaristia ajuda-nos a transformar-nos e devia-nos transformar e devia-nos modificar para nós sermos mais como Cristo. Eu li uma vez um autor que dizia que o pão da Eucaristia é o único pão que transforma quem o come no pão. O alimento a gente come e transforma aquele alimento no nosso corpo. A Eucaristia, nós é que somos transformados naquele a quem comemos, a quem compartilhamos uma refeição com ele. Isso é o que por outras palavras, é o que o Papa Francisco diz na sua mensagem da Quaresma. E eu penso que nós, para fazermos esta jornada de 40 dias da Quaresma, para nos transfigurarmos, estarmos transfigurados pela Páscoa, temos de fazer como Jesus fez no primeiro domingo da Quaresma, em que ele foi para o deserto ser tentado pelo demónio. Diz que ele foi conduzido pelo Espírito. E é isso que nós devemos fazer. Deixarmos-nos ser conduzidos pelo Espírito. Porque se nós é que nos conduzimos, a gente não sabe para onde é que vai. A gente pode andar muito e não chegar a lado nenhum. Mas se formos conduzidos pelo Espírito, a gente andando menos chega muito mais longe. E a Quaresma é uma altura dessas, da gente se deixar conduzir pelo Espírito. Bem, caros amigos, eles estão a dizer-nos aqui de que chegou o fim o nosso programa. Já aí vamos no segundo domingo da Quaresma. Caros amigos, é uma caminhada longa, temos 40 dias para deixarmos que Deus nos transfigure. Se nós deixarmos as contas por conta de Deus, se deixarmos o Espírito Santo conduzir a nossa vida, também nós seremos transfigurados. Também nós vamos dizer, é bom estar aqui com Deus. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.